Olá, boa noite. O programa Entrevista Coletiva de hoje recebe o homem que foi considerado o articulador da estruturação do governo do então candidato Romeu Zema na disputa eleitoral de 2018. Ele é discreto, conciliador e um entendido nas questões econômicas. Ele foi eleito ao lado de Zema pelo Novo, mas deixou o partido há pouco mais de um ano por entender que a legenda estava querendo governar fechada, sem se abrir a negociações e continua sem partido. Nosso convidado é o vice-governador Paulo Brant. Vice-governador, seja mais uma vez bem-vindo à Band Minas. Boa noite. Obrigado, Inácia. Boa noite. Boa noite, Murilo. Bom, gente, ao meu lado, você já sabe, atuando também como entrevistador, está o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Mais uma vez, bem-vindo. Boa noite, Inácia. Boa noite, governador. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer. E daqui a pouquinho, você já sabe também, o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, vai entrar nesse debate para compor aqui a nossa mesa. Bom, e eu começo então querendo entender do senhor, vice-governador, qual é o seu momento no governo de Minas. Logo que tomou posse ao lado do governador Romeu Zema, o senhor estava muito atuante, impetuoso, cheio de ideias, aparecendo mais nos eventos e agora está mais recuado. Que momento é esse? Bom, além da pandemia, né, do ponto de vista efetivo, o que aconteceu? Você bem falou. Há cerca de 1 ano e 2 meses, eu saí do Partido Novo por uma divergência de concepção da forma de governar, da forma de fazer política, da forma de se relacionar com a Assembleia, uma divergência de ideias, né? Não houve um rompimento com o governo. Eu me afastei do núcleo político, deixei de fazer parte da construção política do governo, mas continuo colaborando com o governo na área de atração de investimentos, na área da segurança pública, na área do meio ambiente, enfim, em todas as áreas do governo. Eu tento colaborar. Quer dizer, não houve um rompimento, houve um afastamento em função de que a minha concepção, né, de fazer política é um pouco distinta da do Partido Novo e do governo Zema. Então, eu estou dentro do governo, mas com essa ressalva. Quer dizer, eu não participo da concepção política. Mas o senhor consegue usar esses atributos que, inclusive, eu falei logo na abertura, de ser um conciliador, um negociador e também um visionário nas questões da inovação? O senhor consegue usar essas qualidades e características nesse momento que o senhor está vivendo? Eu tento, por exemplo, eu tenho... a minha relação, por exemplo, com o governador Zema é a melhor possível, né? A melhor possível. Eu tenho o Zema como uma pessoa extremamente decente, um homem de bem, né? E, eventualmente, a gente almoça junto, né? E nesses almoços, nesses encontros pessoais, eu exponho, até por dever de lealdade, de honestidade, a minha visão, né? Manifesto as minhas divergências, as minhas concordâncias, que é um governo em relação ao qual tem muitas concordâncias. O governo tem muitas virtudes, né? A minha divergência do ponto de vista conceitual, né, de como formular política, de como encarar o governo enquanto uma instância que tem que se preocupar com formular maiorias, né? Porque a democracia, eu sempre disse, inclusive na carta na qual eu comuniquei a minha saída do Partido Novo, eu começo a carta dizendo o seguinte: o primeiro compromisso fundamental de qualquer executivo é construir maioria no parlamento. Esse é um pressuposto básico, né? A maioria no parlamento é essencial. Quer dizer, um governante no executivo não pode dizer o seguinte: olha, eu tinha a melhor proposta, mas infelizmente o parlamento não aprovou. A culpa não é do parlamento, a culpa é do executivo. O governo é o executivo e o legislativo, né? Então, em função, à época eu antevia, né, que haveria muita dificuldade de construir essa convergência, e daí eu me afastei de uma forma absolutamente amigável, sem nenhum conflito pessoal. Pelo contrário, eu tenho uma relação muito, muito boa com todo o pessoal do Partido Novo, né? Houve uma divergência mesmo e eu coloquei claramente a minha divergência. Mas qual preço o senhor pagou politicamente por essa decisão? O senhor foi isolado dentro do governo do Estado? O senhor teve suas ações limitadas? Não, Porque a situação do vice já é geralmente uma situação meio complicada, pelo menos no Brasil. Mas depois dessa declaração do senhor, que o senhor saiu, deixou, né, visível uma crise com essa maneira de fazer política, como o senhor bem disse, do Partido Novo, o senhor ficou isolado dentro do governo? Não, eu não diria isolado. Quer dizer, eu participo de muitas ações do governo.
eu não participo da construção do núcleo político do governo. No relacionamento com a Assembleia, quer dizer, nas grandes definições políticas, eu, de fato, é que eu fui isolado, né? Como havia, eu não vou ficar o tempo inteiro, né, manifestando a minha divergência, porque a divergência é uma divergência de fundo, não é uma divergência tática, localizada, é uma divergência de concepção. Então, se eu fosse participar, né, da formulação política, eu estaria o tempo inteiro, mas eu penso diferente, Então, eu me afastei, mas eu não diria que eu fui isolado. Pelo contrário, minha relação com todos os secretários é muito boa. E mesmo com o Partido Novo. Eu tenho uma relação muito boa com todos eles. Mas mesmo assim se desfiliou há mais de um ano, né? Isso. Eu vou chamar para essa conversa aqui o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, que vai participar conosco a partir de agora e faz neste momento a primeira pergunta para o nosso convidado. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. Vice-governador, prazer falar com o senhor. O senhor deixou o Partido Novo e de lá para cá ficou isolado dentro do governo. O senhor se decepcionou com o Partido Novo, com a política, já que vem de duas experiências não bem resolvidas. Tentou ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, não deu certo na sucessão de Márcio Lacerda. E agora é vice-governador desfiliado do partido que o elegeu. Ou o senhor vai se filiar a outro partido, vai se candidatar a algum cargo no ano que vem, ou vai estar na chapa de reeleição do governador Romeu Zema? Várias perguntas aí, Várias Rembrandt. perguntas. Orion, grande abraço. Não, eu não estou desiludido com a política, pelo contrário, eu continuo cada vez mais acreditando que o Brasil Minas e o Brasil, só vão sair dessa situação de crise, que não é uma crise do Covid, é importante a gente enfatizar isso. Os problemas brasileiros e mineiros são precedentes a essa pandemia. A pandemia veio agravar, obviamente. Eu continuo tendo absoluta convicção de que só com a política, no sentido pleno do termo, que a gente vai sair da situação. Então, eu acredito na política. Quanto ao meu projeto pessoal, eu estou conversando, dialogando com várias pessoas de vários partidos, e eu sinceramente, não tenho uma definição, né? Eu só vou continuar, né, sendo candidato e continuar na política se eu encontrar um projeto político, uma construção política na qual eu acredite e que possa, de certa forma, na minha visão, ajudar a construir o desenvolvimento de Minas e o desenvolvimento do Brasil. Então, eu não afasto a possibilidade, mas pode ser que eu saia da política. Quer dizer, se eu encontrar um projeto, né, que me cative, eu vou continuar. Agora, não falando em cargos, mas quais partidos o senhor identifica mais próximos a esse projeto que o senhor acredita? Eu já conversei com as pessoas do DEM, do PSDB e do PSB. Foram os três partidos assim que eu conversei mais. O PTB também, o senhor já fez parte dele no passado. Ele não entra nessas conversas eu não já agora? Eu não cheguei a conversar, não. Quer dizer, mas a questão, quer dizer, é mais de um projeto, né? E eu acho o seguinte, quer dizer, na minha avaliação modesta, né, do quadro político, a eleição em Minas e a eleição brasileira, a eleição federal, elas vão estar muito interligadas. Muito interligadas. Quer dizer, a eleição em Minas, eleição brasileira, que muitas vezes elas se dissociam, acho que aqui elas vão estar muito ligadas. Então... Mas por que o senhor acha isso? Eu acho porque o país... Eu acho que a última eleição, a eleição de 2018, eu diria que foi uma eleição do não. Do não. Então, em Minas Gerais, claramente houve não ao PT e não ao PSDB, por várias circunstâncias. No Brasil, a eleição do Bolsonaro foi não ao PT. Essa eleição, na minha avaliação, vai ser uma eleição diferente, uma eleição do sim. O que vocês propõem? Porque o país está imerso numa crise profunda. Não é uma crise de 2 anos, é uma crise crônica. O desemprego brasileiro é altíssimo. Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro soltou um dado outro dia, que é um dado assustador, que nós temos abaixo da linha da pobreza, em Minas Gerais, a definição de linha da pobreza é uma renda per capita de 89 reais. Por pessoa. Nós temos, em Minas Gerais, 5.200.000 pessoas, ou seja, 1/4 da população de Minas está abaixo da linha da pobreza. E a causa básica é a incapacidade crônica de Minas e do Brasil de crescer. Nós temos que ter uma trajetória de crescimento sustentável. E isso passa pela política. Passa pela política, porque só a política vai criar um ambiente de cooperação. Porque hoje o que a gente vê no Brasil é um cabo de guerra.
É um cabo de guerra, onde um puxa para cá, outro puxa para lá. Nós temos que ser capazes, enquanto sociedade, de construir uma convergência, onde a gente aceite ideias diferentes dentro de certos limites, né? E crie uma convergência para transformar um país e um Estado. Né? E dentro de uma visão de política que eu vi, uma definição de democracia que eu vi do presidente Juscelino, que eu achei fantástica. Ele diz o seguinte: a democracia é o regime onde a maioria prevalece. Essa é a primeira condição. Mas tem uma segunda condição, que é mais importante: respeitando a minoria. E no Brasil, a política hoje virou uma polarização, onde pensar diferente tornou-se uma ofensa pessoal. Isso é a negação da política. Quer dizer, então, eu acho que nós temos que construir politicamente candidaturas que agreguem, respeitem as diferenças, né? Mas que agreguem, porque senão a gente não vai conseguir sair do lugar. Todo governo que é eleito, o parlamento vai ficar fazendo oposição para que ele não realize. E a propósito dessa história e da necessidade que não só Minas Gerais, mas todo o Brasil tem de propor uma retomada econômica que seja eficiente, o senhor tem feito muitas lives e eu quero entender se elas são mais um projeto pessoal ou um projeto como vice-governador, entrevistando empresários, executivos, especialistas da área de negócios. O objetivo é aumentar ainda mais, a gente tem visto o esforço do governo de Minas para atrair negócios para cá. Mas é um projeto mais pessoal ou é do vice-governador? Ambos, quer dizer, porque eu tenho visão, por exemplo, na área de atração de investimento, é uma área que o governo está sendo muito bem sucedido. É uma área que eu tenho me dedicado muito, né? Mas uma outra área que eu acho fundamental, que eu tento, é a área de ciência e tecnologia, que é uma área, né, que é um ponto que eu divirjo do ponto de vista filosófico do Partido Novo. Que o Partido Novo, com o Partido Liberal, tem uma concepção de minimizar a importância do Estado. E eu acho que num país como o Brasil, na situação que a gente vive hoje, com a economia complexa, o papel do Estado é fundamental. Não vai haver retomada do desenvolvimento sem uma participação importante do governo. Não no sentido de operar empresas. Mas, por exemplo, na área de ciência e tecnologia, sem a participação do governo, nós não vamos entrar nessa onda virtuosa que está chegando, que é a onda da indústria 4.0, com o 5G. Quer dizer, o governo tem um papel fundamental. Ele é um facilitador no ambiente de negócios. Um indutor, um gerador de conexões. E na visão, né, por detrás da visão do Partido Novo, há um certo desdém pela importância do Estado, como se o liberalismo fosse o não-Estado. Liberalismo não tem nada a ver com o tamanho do Estado. Liberalismo é o regime onde você respeita o direito do cidadão. E o Estado é uma construção democrática. Não é porque o Estado, no passado, errou, né, ultrapassou seus limites, não ofereceu serviço público ao cidadão, que a gente vai julgar fora. O Estado é crucial. E isso não é só no Brasil, porque nos Estados Unidos agora, o presidente Joe Biden, há 15 dias atrás, lançou um programa bilionário, de reconstrução do sistema de apoio à ciência e tecnologia nos Estados Unidos. E olha que os Estados Unidos está 1000 anos à nossa frente. Quer dizer, isso ilustra o quê? O governo é muito importante, é fundamental, né? Então, o que eu tento mostrar é que nós temos o papel de gerar sinapses, conexões, articular. O Estado não vai ser o protagonista, né? O protagonista na esfera econômica é o empresário, o empreendedor. Mas ele precisa do Estado. Agora, governador, queria voltar no ponto de eleições. Eu achei que nós estamos há um ano ainda, mais de um ano das eleições ainda, mas o senhor traçou um cenário que eu acredito ser um pouco otimista demais, porque pelo que a gente caminha, pelo menos em nível nacional, para 2022, uma grande polarização, novamente, entre Lula e Bolsonaro. O senhor acredita nessa polarização também, ou o senhor ainda acredita nessa formação de uma terceira via que as pesquisas não refletem ainda? Eu acredito. Quer dizer, o cenário da polarização, ele é um cenário possível, tem uma probabilidade razoável de acontecer. Mas eu acho que há várias tentativas de construção política para criar uma alternativa, que não pode ser em cima de um nome. Esse é que é o equívoco. Quer dizer, o equívoco é o seguinte: não é em cima de um nome, é em cima de um projeto. Quer dizer, a nossa discussão política, nós temos que engrossar o caldo da discussão política, né? Eu acho que se houver juízo, é possível sim construir uma alternativa
que seja uma alternativa à opção do Lula, que é uma opção respeitável, e a opção do Bolsonaro, que também é muito respeitável, né? Mas eu acho que se a gente conseguir construir politicamente, eu vejo alguma possibilidade, sim, né? E a gente está ainda um ano e 5 meses da eleição, né? E hoje isso é muito tempo ainda. Eu tenho a esperança de que isso possa vir a acontecer. Aguardemos. Senhores, eu vou fazer um intervalo aqui nessa conversa do nosso entrevista coletiva para chamar aí os comerciais rapidamente, mas em 2 minutos estaremos de volta conversando com o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brandt. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje recebe o vice-governador de Minas, Paulo Brandt. E eu já abro este bloco chamando mais uma vez o comentarista de política, Orion Teixeira, que faz a sua segunda e última pergunta para o nosso convidado. Orion, é com você. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre os projetos tidos como prioritários do governo na Assembleia Legislativa. A adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal, que sabemos tira a autonomia do Estado, e o que privatiza a CEMIG, conhecendo a estatal como o senhor conhece, que fará 70 anos no ano que vem de bons serviços prestados e que ainda ajuda o governo a administrar. Se o problema é de gestão, de ineficiência, o governo atual também nada fez para melhorar isso. Ao contrário, deixou a empresa cada vez mais perder a competitividade. Orion, sendo muito franco, quer dizer, e aqui eu não falo em nome do governo, porque, como eu já disse, eu não participo da construção política, não participo das discussões com a Assembleia. Eu confesso que eu sou um pouco pessimista com a possibilidade do governo aprovar a privatização da CEMIG, né? Porque, na verdade, o governo, isso eu estou falando aqui porque eu falo com meus amigos do Partido Novo, o governo não tem uma base parlamentar. Não tem uma base parlamentar. O governo não foi possível construir-se uma base parlamentar de apoio às ideias do governo. Então, eu acho muito difícil. Não tem uma maioria que o senhor quer dizer, né? Não tem. Então, eu vejo como difícil essa aprovação. E, obviamente, tudo passa pela Assembleia, e ainda bem, né? Eu não vejo, e aí não estou falando de boca para fora, eu não vejo o parlamento como um obstáculo. A Assembleia, o parlamento, é uma instância política do regime democrático. Ainda bem que tem, né? Agora, cabe ao Executivo, a nós do Poder Executivo, construir uma base, um apoio, uma maioria para aprovar os projetos que a gente entende que sejam os melhores, inclusive com a construção da Assembleia, que muitas vezes contribui para melhorar o projeto, né? O senhor não vê aí chances, então, de uma privatização da CEMIG, mas e da Codemig, né, que é uma empresa muito rentável do governo, que já até tentou antecipar aí os créditos do Unióbel para o mercado financeiro, não conseguiu. Isso era tido no passado como uma esperança para colocar a folha de pagamento dos servidores do Estado em dia. O senhor vê um outro caminho para isso acontecer, já que Minas, né, dos estados que estavam em dificuldade, Minas e Rio Grande do Norte, que continuam pagando atrasado os seus servidores? Eu acho menos difícil do que a CEMIG. Eu acho que a CEMIG tem toda uma questão simbólica, uma empresa que foi criada pelo Juscelino. A Codemig eu acho menos difícil, mas é difícil porque eu não estou participando desse contexto da negociação. Mas olhando um pouco de fora, né? Não tanto de fora, mas um pouco de fora, acho difícil também. Agora, governador, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, queria uma avaliação sua do tratamento que o atual governo, que o senhor faz parte, dá para a área de cultura. Claro que temos a pandemia, mas mesmo antes da pandemia, mesmo durante a campanha, o atual governador já mostrou um certo desprezo pela área de cultura, não considera uma área muito relevante. O senhor, tradicionalmente, até pela família do senhor... E ele mesmo foi secretário de Cultura também, né? Exatamente. Como é que o senhor vê o tratamento dado pela atual gestão na área de cultura? Eu acho que na origem havia, como você bem disse, um certo desconhecimento da função da cultura, né? E do papel do governo, do Estado, não para fazer cultura, mas para apoiar os produtores e os artistas. A Secretaria de Cultura foi mantida, né? E, de certa forma, o governo tem apoiado a cultura. Eu acho que a pandemia atingiu de maneira muito direta
os produtores culturais. A própria Lei Rouanet está com dificuldade para ser implementada aqui no Estado, em função de corte de orçamento. Eu diria que é um tratamento razoável, né? Eu acho que há uma Secretaria de Cultura, há um bom secretário, né? Há uma tentativa de apoiar. Eu acho que a cultura, eu tenho uma visão mais, aí é por um viés, né? Um viés familiar e intelectual, né? A cultura, porque as pessoas tendem a achar que cultura é só arte. Cultura não é só arte, artes, teatro, cinema, música. Cultura tem a ver com o modo de ver das pessoas e faz parte do próprio processo de desenvolvimento de um Estado. Quer dizer, a cultura, ela é importante no processo econômico do Estado. A cultura, ela tem que estar no coração das políticas do governo. E acho que, de certa forma, as pessoas que têm uma visão mais liberal, né, tendem a relativizar um pouco o papel da cultura na construção das políticas públicas, de saúde, de educação, de cultura, de educação, de cultura, de saneamento, né? Eu lembro que, há pouco tempo atrás, a gente estava conversando sobre a questão da limpeza urbana, né? Belo Horizonte é uma cidade que é varrida várias vezes por dia, agora menos por causa da pandemia. E a cidade ainda era suja, porque as pessoas sujam. Isso é cultura, quer dizer, se a gente conseguisse fazer com que as pessoas respeitassem o espaço público e não julgassem lixo na rua, o problema da limpeza urbana estava resolvido. Isso é uma questão cultural, né? Por que o brasileiro não é pior do que o japonês? Eu frequentei muito o Japão não tem lixeira na rua. O japonês não é melhor do que o brasileiro, não. Nós somos tão bons quanto os japoneses. Por que a gente não pode praticar essa boa ação pública, né? É uma questão cultural, né? Brant, eu quero voltar na questão do desenvolvimento econômico. Nesta semana eu conversei com um empresário que investe no sul do estado e ele me contou a estratégia que o governo do estado ofereceu a ele para que ele montasse mais uma empresa lá. E foi o seguinte, quanto mais empregados ele contratasse, mais ele teria desconto no pagamento do ICMS do setor dele. Essa, na sua visão, é uma boa estratégia? Que outras estratégias o governo de Minas está usando para atrair empresas? Porque a retomada econômica do país vai aumentar essa guerra fiscal entre os estados, né? Sem dúvida. Essa é uma área que o governo tem saído bem. Quer dizer, o conjunto de investimentos que o INDE contabiliza nos primeiros 2 anos é de quase 100 bilhões de reais. Isso tem a ver, obviamente, com os atrativos naturais de Minas Gerais, mas tem a ver com a ação do INDE, a ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e essas medidas digamos, de incentivos fiscais são naturais e essa vinculação com o emprego faz todo sentido, porque o problema do Brasil hoje é emprego, né? Nós estamos com um índice de desemprego monumental, né? E vincular o incentivo fiscal à geração de empregos faz todo sentido. Governador, queria uma avaliação do senhor sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro durante essa pandemia. Eu acho que o presidente Bolsonaro perdeu uma chance de ouro de unir o país, porque os governantes, de uma forma geral, adoram um inimigo externo para poder unir o país. Eu gosto muito de comparar com a situação do presidente do Chile, Sebastião Pinheira. Eu estive no Chile um pouco antes da pandemia e o índice de aprovação do Pinheira era menos de 5%. Ele era o que os americanos chamam de um pato manco, completamente desprestigiado. Com a pandemia, ele adotou uma política de tentar unificar o país em torno de uma causa comum, que é a causa de combate à pandemia. Ele hoje está com um nível de aprovação infinitamente maior, em torno de 30% a 35%. Eu acho que o presidente Bolsonaro perdeu essa chance porque ele continuou com uma política que já vinha ocorrendo no Brasil de polarização, de dizer o seguinte, ou está comigo ou está contra mim, né? Ou está comigo ou está contra mim, de segmentar a população em duas. Isso é uma tragédia para o país. Nós somos uma nação só, um país só. Mas em relação especificamente às medidas de combate à pandemia, o senhor acha que ele boicotou as medidas, por exemplo, vacina? Eu não acho que ele boicotou, eu acho que houve equívocos graves, né? Graves no sentido de identificar a gravidade da pandemia,
né? Houve uma certa subestimativa, né? Uma subestimativa. Eu não diria um boicote consciente, eu diria um equívoco, um grande equívoco, e que, obviamente, teve consequências, né? Então, eu acho que não foi uma condução correta, no sentido de entender a gravidade e entender que o enfrentamento da pandemia envolveria uma grande coalizão nacional. Ó, gente, nós temos um inimigo comum. Isso não é de esquerda, não é de direita, não é de centro. É um vírus que mata pessoas. Vamos juntos. É uma grande chance. Eu acho que ele perdeu uma chance de ouro de construir um grande consenso nacional. Por outro lado, analisando o que o governador Romeu Zema tem feito aqui no combate à pandemia, o senhor está satisfeito ou tem proposto aí mudanças? Eu acho que a gestão tem sido uma gestão correta, né? Uma gestão correta, o que está tentando, né? Essa é uma preocupação grande do secretário de Saúde, de aprender com os fenômenos que vêm ocorrendo. Quer dizer, é uma doença muito imprevisível, muito imprevisível. E ela tem apresentado, né, surpresas normalmente desagradáveis ao longo do caminho. Então, o gestor público ele tem que estar, obviamente, atento e tentando construir, junto com os prefeitos. Eu acho que a gente não conseguiu, e aí não tem culpa, né? Eu não gosto de julgar culpa. Eu acho que a gente não conseguiu articular com todos os prefeitos de uma forma que a gente tivesse uma coordenação única para poder combater o vírus. Última pergunta. Alexandre Calil, é um bom nome para o governo do Estado 2022? Eu acho que é um bom prefeito, né? Eu tenho o maior respeito por ele e acho que ele tem todas as qualidades para reivindicar. Paulo Brant é um bom nome também? Não está colocado. Não. Nem discute isso ainda, né, vice-governador? Está cedo. Bom, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui e contar com o senhor em outras oportunidades. Muito obrigada. Com o maior prazer. Combinado, Obrigado, então. obrigado. Murilo, mais uma vez, obrigado pela parceria. Boa noite, Inácia. Obrigado, governador, pela participação. Bom, nós encerramos aqui o nosso programa Entrevista Coletiva e todo sábado, você sabe, às 18h50, sempre temos um assunto de interesse dos mineiros aqui nessa bancada. E você pode, inclusive, rever e compartilhar o nosso programa acessando o YouTube da TV Band Minas. Obrigada pela sua audiência e a gente se encontra novamente na semana que vem. Até lá.